Bom, vamos falar de Baltimore? Tô com a minha colinha aqui, minha colinha da temporada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, sobre as implicações que aconteceram antes do jogo de ontem. Vamos falar sobre Lamar Jackson e vamos falar sobre o futuro. Para quem acompanhou o meu vídeo anterior, percebeu que eu já tinha jogado a toalha, percebeu que eu já tinha meio que imaginado que Pittsburgh ia vencer Cleveland e que a gente ia ter um pouco de dificuldade de vencer os Packers. Mas é aquele momento, né? Você joga um vídeo e logo depois começa a acontecer um tanto de coisa. Porque depois que eu joguei a toalha, veio a notícia de que o DK Metcalf tinha sido suspenso por 2 jogos e Pittsburgh sem ele. Eu imaginei que eles iam ter dificuldade, e eles tiveram muita dificuldade contra a Cleveland e contra a gente ontem. E aí logo depois, se eu não me engano, o Minnesota Vikings vence Detroit e o Green Bay Packers classifica. Ou seja, no jogo contra Baltimore, Jordan Love foi pro banco. Quem ia jogar era o Malik Willis. E eu pensei, tá, se o Lamar Jackson voltar, a gente tem chance. O Lamar Jackson não voltou. Eu pensei, tá, com Tyler Huntley eu não acho que vai dar. O time do Green Bay Packers tem uma boa defesa terrestre. O Derrick Henry não tá jogando bem esse ano. O Tyler Huntley não é um quarterback que vai fazer o Baltimore vencer um jogo grande. E no final, o Derrick Henry fez a melhor partida desse ano dele, talvez até, se você comparado nos últimos anos aí, talvez tenha sido a melhor partida dele. E Cleveland foi lá e conseguiu vencer o time de Pittsburgh numa partida horrível do time de Pittsburgh. E teve o jogo de ontem. E vamos falar um pouco do jogo de ontem, porque o jogo de ontem a gente começou bem, né? A primeira jogada, normalmente a primeira jogada do jogo ela é sempre desenhada fora de campo. Então ela é sempre muito fácil, não é uma jogada que você cria ali no meio do jogo. Não, ela já é desenhada para acontecer. E Baltimore, logo de começo ali, conseguiu um touchdown. Logo depois abriu mais um field goal e abriu 10-0. E depois meio que Baltimore começou a correr com a bola, começou já estamos ganhando de 10-0. E Pittsburgh começou a chegar. A gente conseguiu no final do primeiro quarto, a gente conseguiu na red zone, não sei se era de 2 jardas, a gente conseguiu evitar um touchdown e deixou eles zerados naquele momento. E aí Pittsburgh depois no segundo tempo, no começo do segundo tempo, Pittsburgh começou a gostar do jogo. A nossa defesa que estava jogando bem com Kyle Hamilton, Nate Wiggins, Alohi Gilman, Malachi Starks. Gostei também do jogo do Demontre Jones. Foi o único cara que pressionou ontem o Aaron Rodgers. No primeiro tempo a nossa defesa jogou muito bem, só que aí nossa defesa no segundo tempo machuca Kyle Hamilton. E aí se você machuca Kyle Hamilton, a espinha dorsal do time machuca. O time começou a sentir a ausência dele, o Nate Wiggins sai machucado. E aí ontem meio que expôs um pouco a fraqueza do Zach Orr, que quando você tira o Kyle Hamilton se torna uma defesa completamente comum, talvez até abaixo do comum. E o Pittsburgh começou a correr com a bola. Tyler Warren é um excelente running back, quebra muito tackle, e a gente acabou tomando a virada. E aí, Todd Monken virou e falou assim: beleza, eu tô tentando correr com a bola com o Derrick Henry, não tá dando certo. O que eu faço agora? Eu tenho o Lamar Jackson. O Lamar Jackson no running back. E se eu começar a pensar em botar ele pra passar a bola? Pois é, a secundária dos Steelers é péssima. É só você ver o que o Lamar Jackson fez contra ela, né, depois. Lamar Jackson começou a jogar demais, passando a bola pro Zay Flowers, começou a achar os alvos, e a gente conseguiu ficar no jogo ali, mesmo sem Kyle Hamilton, mesmo sem Nate Wiggins, não conseguindo correr com a bola. O Lamar Jackson foi lá e falou assim: beleza, vou tentar carregar esse jogo nas costas. E aconteceu o que aconteceu. O Aaron Rodgers jogou muito bem também. A defesa terrestre, o ataque terrestre do Pittsburgh jogou muito bem. O time de pressão, né, pressionou muito o Lamar Jackson. Teve 2 passes desviados, uma interceptação do TJ Watt. No final, teve aquela jogada que o Aaron Rodgers acha o Austin numa escorregada do Chidobe Awuzie. Mas o Lamar Jackson vai lá, pega a bola, consegue achar o Likely e a gente tem a chance de ir para a pós-temporada. E o Tyler Loop, que é um cara que eu sempre elogiei desde o começo da temporada, perde.
É um cara que tava acertando muitos field goals no começo da temporada. No final acabou tendo alguns turnovers ali. E esse foi um lance determinante pra gente ficar fora dos playoffs. Uma coisa muito importante sobre o jogo de ontem. Não dá, nunca, never, não dá pra botar a culpa desse jogo no Lamar Jackson. Eu senti que no primeiro tempo a culpa não foi dele. Ele tava... O jogo do Todd Monken era correr com a bola e toca pro Lamar Jackson de vez em quando. Então tava chato. Era 2 jogadas com o Derrick Henry, o Lamar Jackson tentando se virar depois. 2 corridas com o Derrick Henry, e vai Lamar Jackson, se vira aí. E aí no segundo tempo, bora o Lamar Jackson, vamos ganhar esse jogo, o Lamar Jackson sabe passar a bola. E ontem eu não senti que o time do Ravens jogou bem. Eu senti que a gente começou com aquele touchdown, começou a jogar melhor, a defesa jogou muito bem, mas o ataque não jogou. E aí no segundo tempo você perde o Kyle Hamilton, que estava jogando demais, você perde o Nate Wiggins, que estava jogando muito bem, e aí o ataque, o Mark Andrews, se eu não me engano, teve uma recepção, 2, não jogou bem, DeAndre Hopkins não apareceu ontem, Devontae Walker apareceu só naquele touchdown, depois ele nunca mais apareceu. O Derrick Henry teve aquela jogada de 60 jardas, só que depois ele teve uma coisinha ou outra ali, e ele também estava conseguindo, ele estava sendo neutralizado. Então, o Lamar Jackson ontem tentou carregar o jogo sozinho, praticamente isso. O Zay Flowers, mas Arthur, o Zay Flowers teve 2 touchdowns, beleza, mas a secundária dos Steelers ajudou nos 2. Ele, até o segundo tempo, ele não tinha tido nenhuma recepção. E aquela jogada que os Derrick Henry conseguem para 60 jardas, o Zay Flowers comete um turnover, uma falta ridícula. Ridícula. Ele não pode fazer aquilo. Então, ontem, se alguém quiser falar mal do jogo de Baltimore, pode falar. Mas falar do Lamar Jackson ontem, ele tentou carregar o jogo sozinho e infelizmente ele não conseguiu. Porque o Tyler Loop errou o chute final. E ele tinha conseguido. Até onde ele tinha que fazer, ele fez. Então, ontem a gente sentiu que realmente, se a gente ganhasse, a gente ia pegar Houston. Houston é muito melhor que a gente, tá com 9 vitórias seguidas, das melhores defesas da competição. Mas eu fiquei imaginando, se a gente passa dos Steelers com aquele field goal do Loop, ele entra, a gente passa dos Steelers, aí o Lamar Jackson faz chover contra Houston, a gente passa de Houston, e aí a gente pega o Buffalo Bills, que tem uma defesa terrestre horrível, aí o Derrick Henry e o Lamar Jackson deita e rola ali, e a gente, talvez, eu tô jogando Buffalo Bills, mas pode ser o Jacksonville Jaguars também, mas eu tô meio que chutando que seja o Buffalo Bills, e aí a gente pega na final de conferência ali um New England Patriots e um Denver Broncos, e aí não passa, por exemplo, fica na final de conferência, só que aí os mesmos caras ficam pro ano que vem, que na minha opinião o Zach Orr pro ano que vem esquece, eu acho que é muito, mas muito, eu me assustaria muito se o Zach Orr continuasse nesse time no ano que vem. O Todd Monken, que é um cara que eu também quero que saia, porque o Todd Monken ele é um cara que, cara, tem hora que ele chama umas jogadas que eu falo assim, cara, se ele fosse 100% desse jeito, a gente tava muito bem. Mas tem hora que ele começa a inventar a moda de querer tacar o Derrick Henry de frente na parede, e é aquilo, e esquece que o Lamar Jackson passa a bola, esquece de correr com o próprio Lamar Jackson também, apesar da lesão. Então, mas Zach Orr, eu me assustaria muito se ele continuasse pro ano que vem. O Todd Monken, eu também não acho que continue pro ano que vem. Eu acho que o Baltimore vai procurar um novo coordenador ofensivo que seja mais constante nas chamadas. O John Harbaugh, vou ser muito sincero, eu não aguento mais Baltimore ter tanta falta. É muita falta, é muito turnover, é muita falta besta. O Tavius Robinson ontem teve uma segurada aleatória, tinha 3 em cima do running back, ele foi lá e puxou, tipo assim, toma 15 jardas. A falta do Zay Flowers ali, naquela jogada do Derrick Henry, é falta de um treinador que fala assim, para com isso. Um treinador de pulso, sabe? E não é de agora. Eu tô desde a época do Tennessee Titans, que a gente perdeu naquela época que o Lamar Jackson foi MVP, que a gente perdeu pro próprio Derrick Henry, Tennessee Titans do próprio Derrick Henry, que a gente que eu tenho escutado. Que eu venho escutando, o Baltimore perdeu pra ele mesmo, o Baltimore vive dando tiro no pé, o Baltimore só perde pra ele mesmo. Cara, isso é questão de treinador. O treinador, ele precisa ter o dedo dele ali, ele precisa chegar e falar assim, gente, isso aqui não dá, não dá pra ficar cometendo tanto turnover. Eu, pro ano que vem, eu não voltarei com o John Harbaugh. A notícia principal é que ele volta pro ano que vem, mas pelo menos com 2 coordenadores, eu imagino 2 coordenadores diferentes. Na minha opinião, o John Harbaugh não volta para o ano que vem. Eu tentaria trazer o
A gente tem que ver também, né, a questão dos playoffs, mas o Brian Flores, de Minnesota, para tentar pressionar o quarterback, tentaria trazer um edge rusher, talvez no draft ou até numa troca, que Baltimore tem capital de draft, tem espaço na folha salarial para trazer mais algum jogador de elite, um jogador bom. O Demontre Jones, ele não se provou com a troca que a gente fez. E eu tentaria trazer um coordenador ofensivo melhor, talvez um coordenador defensivo aí. A gente tente pegar um Raheem Morris de Atlanta, que foi demitido ontem. Talvez um Aaron Glenn de Jets, também não sei. Isso aí eu vou deixar com Baltimore. Mas é bizarro, o Zach Orr, ele nunca ganhou confiança, porque se você vê a defesa do Mike McDonald, era uma defesa fantástica, era uma defesa maravilhosa, tanto que a defesa de Seattle hoje tá maravilhosa também. E você vê o cara pegando essa defesa e transformando uma das piores defesas da liga, é porque o cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele poderia não ter a mesma eficiência do Michael McDonald, porque você tá vendo que hoje ele tá arrebentando em Seattle. Mas de uma defesa absurdamente boa para uma defesa ruim, cara, ele tem que não saber o que ele tá fazendo mesmo. E o Todd Monken, por mais que ele tenha momentos, a gente precisa de um cara que não tenha momentos. Um cara que fala que pelo menos ele seja bom 90% do jogo, 95%, porque o Todd Monken não é esse cara. E um treinador que não aceite erros bobos igual o Baltimore tá tendo. Eu gosto do John Harbaugh, ele foi muito importante pra nós, ele não tá saindo porque ele é ruim, tá? Muito provavelmente quando ele sair de Baltimore, ele vai arrumar outro time, e esse outro time vai ser bom, mas eu acho que o clima ali, sabe, não sei, eu acho que é uma época de mudança, e pro ano que vem era isso que eu faria. Então, gente, temporada acabou esse ano, acho que foi bom, porque se a gente tivesse chegado mais pra frente, talvez esses caras não sairiam, e eu não aguento mais ver uma defesa tão ruim como o Baltimore tá tendo, e você lembrar que há um tempo atrás ela era muito boa. Então eu não aguentava mais ter o Zach Orr ali. E vamos ver. Talvez na próxima temporada a gente, com a tabela mais fácil por não ter ganhado a divisão, com o Lamar Jackson mais saudável, mais pra cima, mais vontade de jogar, a gente consiga. Beleza? Boa temporada pro resto dos times.